Olá, queridos. Paz seja com todos vocês. Amém? Estamos aqui novamente para continuar o estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos aí, hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6 de Apocalipse. Nós vamos começar a ver aí, estudar sobre os 7 selos. Já faz alguns dias, né, que eu não gravo a aula, peço perdão para vocês aí, mas muitas vezes se torna difícil a gente fazer essa aula, porque a gente, na verdade, chega em casa tarde, às vezes você teve um dia bastante pesado, um dia difícil, um dia de correria, um dia onde você resolveu diversos problemas, e aí tem o calor de Corumbá, né? E dá aquela empurrada ainda, então a gente acaba perdendo aí um pouco a noção dos dias, né? A gente sempre fala, não, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo. E aí esse amanhã eu gravo, vai passando um dia, vai passando 2 dias, vai passando 3 dias. E quando você vai ver, já se passaram uma semana, 2 semanas. Então peço perdão para vocês que me seguem aqui no canal, né? Vocês que toda semana espera uma aula, espera dar continuidade no estudo do livro do Apocalipse, tá? Eu peço perdão a vocês. Mas nós estamos agora chegando naquela parte do estudo do livro de Apocalipse, onde há vários tipos de discussões sobre as tribulações, sobre o período de guerra, período de fome, período de dificuldade que o povo na terra vai passar, né? Então, dependendo da linha de ensino, dependendo do que você acredita, se você é pré-tribulacionista, se você é mid-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, cada um pode ter um entendimento diferente, ok? Mas como eu já falei no início desse estudo do livro do Apocalipse, se você for lá, voltar, pegar as primeiras aulas desse estudo do Apocalipse, você vai ver que eu falei bastante a respeito de todas essas, todos esses tipos de visões, né? Tanto pré-tribulacionista, como mid, como pós-tribulacionista, aqueles que creem no milênio, aqueles que não creem no milênio literal e assim por diante. Então, como eu falei lá também no início, esse estudo do Apocalipse que nós estamos fazendo aqui, ele tem a linha de pensamento, ele tem a linha de como vamos dizer, fugiu a palavra agora aqui, mas de interpretação, lembrei. Ele tem a linha de interpretação do pós-tribulacionista, tá? E amilenista. Quer dizer o pós-tribulacionista e o amilenista. Pós-tribulacionista acredita que a segunda vinda de Jesus Cristo para resgatar a sua noiva, para resgatar a igreja, que somos nós, só acontecerá depois do período de tribulação, né? Período que aí a gente determina que será um período de 7 anos de tribulação. Então, os pós-tribulacionistas acreditam que Jesus vem para resgatar o seu povo, resgatar a sua igreja depois do período de tribulação. Então, nós que somos a igreja iremos passar por toda a tribulação, tá? Então, essa é a linha de pensamento desse estudo. E quanto ao milênio, nós vamos chegar lá ainda, mais para frente. Mas quanto ao milênio, nós acreditamos também nessa linha de estudo que é uma linha de estudo quanto ao milênio simbólico. Então, acredita-se que não vai existir o milênio literal, ou seja, aqueles 1000 anos de Jesus governando aqui na Terra, a igreja que subiu com ele para o céu vai ficar subindo, vai ficar descendo, vai ficar ajudando a administrar. Não. Essa linha de estudos aqui, a gente acredita, é chamado de amilenista. Por que amilenista? Porque a gente acredita que o milênio é um milênio simbólico, que na verdade nós já estamos vivendo esse milênio, que começou na dispensação, onde Jesus Cristo subiu aos céus, depois ele foi crucificado, que ele ressuscitou, ele subiu aos céus, a ascensão de Cristo, começou aí
esse milênio e vai terminar esse milênio quando Jesus realmente voltar para buscar a sua igreja. Quer dizer então, Alessandro, que o certo é isso que você está me falando? Não, eu não estou falando para você que esse é o correto, que eu tenho 100% de certeza que é assim que vai acontecer, que Jesus vai voltar só depois da tribulação inteira, que não vai haver o milênio literal aqui na Terra. Não, tá? Estou falando para você que eu estou utilizando essa linha de ensino, essa linha de pensamento, tá? Mas outras pessoas pensam diferente. Tem pessoas que pensam que Jesus voltará antes do começo da tribulação. E a igreja não vai passar pela tribulação. São os pré-tribulacionistas. Outro grupo de pessoas creem que Jesus volta no meio da tribulação. Ou seja, a igreja vai passar por 3 anos e meio de tribulação, né, que seria a tribulação mais branda, vamos dizer assim. E quando vai começar realmente os acontecimentos mais terríveis, que é a grande tribulação, que é os últimos 3 anos e meio, Jesus volta no meio e resgata a sua igreja. A igreja não passar por isso, ok? E muitas pessoas também acreditam no milênio literal, ou seja, que vai haver 1000 anos de paz aqui na Terra e que Jesus, junto com a sua igreja, vai estar aqui restaurando talvez essa terra, organizando e tudo mais, tá? Então são linhas de pensamentos que existem. A Bíblia dá respaldo para todas essas linhas de pensamento. Existem muitos estudiosos, muitos teólogos que ficam debatendo, ok? Isso, Jesus vem antes, Jesus vem depois. Mas eu acho que cada um tem que ler a Bíblia, interpretar com sabedoria, pedir discernimento ao Espírito Santo, ok? Estudar bastante, pegar pessoas que são muito estudiosas, que têm estudos diversos, estudar isso aí e ver aquilo que Deus direciona o seu coração, tá ok? Então, esse estudo específico que eu estou dando tem essa visão, uma visão pós-tribulacionista e amilenista, tá ok? Então, como nós vamos entrar agora nesses assuntos, a partir desse capítulo 6, é legal que vocês saibam disso. Maravilha, pessoal? Vamos estar orando para dar início à nossa aula? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida, por mais este momento que nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha realmente nos ensinar, venha nos corrigir, ó Pai, venha nos motivar, ó Deus, venha dar a nós o alívio, Senhor, o refrigério que nós precisamos, que venha fazer com que a nossa mente, Senhor, o nosso coração, a nossa alma esteja mais conectada contigo, ó Pai, que nós possamos ter mais intimidade contigo, nós possamos te buscar a cada dia mais e mais, Senhor. Nós possamos a cada dia ter o desejo, ter o prazer de dialogar contigo, de orar, ó Deus. E que o seu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós, possa estar nos dando direção, possa estar falando conosco, ó Pai, a respeito desses dias que nós estamos vivendo e de tudo que vai acontecer, Senhor. Que a tua palavra realmente fique gravada em nossos corações, Senhor. Que nós possamos não somente reter para nós a tua palavra, mas que nós possamos pregá-la, que nós possamos ensiná-la, que nós possamos evangelizar outras pessoas, Senhor, que nós possamos orar pela palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão contigo. Fica conosco, Pai. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos. Então, nossa aula é a aula 28, né, do estudo do livro de Apocalipse. Então, já estamos na aula 28. E hoje nós vamos começar o capítulo 6, tá? O capítulo 6 tem 17 versículos. Então, hoje nós vamos falar aí sobre a abertura dos 7 selos. Eu vou até ler com vocês o capítulo 6 inteiro. Vou colocar a Bíblia na tela aqui. E vou ler com vocês aí o capítulo 6 inteiro. Porém, o estudo de hoje, a primeira parte, nós vamos ver aí sobre o primeiro e o segundo selo somente. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Apocalipse 6. O cordeiro quebra os selos, né? Quem que é o cordeiro? É Cristo. O primeiro selo. Versículo 1. Vi
João escrevendo, tá? Vamos sempre relembrar que quem escreveu o livro de Apocalipse foi João, foi o apóstolo João. Então vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Segundo selo. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Terceiro selo. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi, então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar, a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. O quinto selo. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. O sexto selo. E vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro, como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Amém, queridos? Então, aqui o capítulo 6 está falando sobre a abertura dos 6 selos, ok? Esse é o texto que nós vamos começar a estudar agora. Então, vamos lá. Esses 7 selos, desculpa, já vou começar aqui errado, né? Os 5 primeiros capítulos do Apocalipse, nós já estudamos, apresenta quem? O Cristo da glória no meio da sua igreja, né? Então a gente vê primeiro, capítulo 1,
João apresentando o Cristo, mas não aquele Cristo como Cordeiro, o Cristo que sofreu, o Cristo que foi esbofeteado, o Cristo que levou chicotadas, o Cristo que foi para a cruz do Calvário, o Cristo que derramou todo o seu sangue e não reclamou de nada, né? Não é esse Cristo que João apresenta aqui. João, aqui no capítulo 1, apresenta o Cristo glorificado, né? O Cristo que tem os cabelos brancos como a neve, que tem os olhos como chamas de fogo, que da sua boca sai uma espada, aquele que tem os pés como pés de bronze, né? É o Cristo glorificado. Já é o leão da tribo de Judá agora, e não mais o cordeiro. E depois, né, a gente vê esse Cristo glorificado no meio da sua igreja, sondando, corrigindo, exortando e encorajando a igreja, que somos nós. Então nós estudamos aí do capítulo 2 e 3 de Apocalipse o quê? As 7 cartas que revelam o quê? O que as igrejas aparentam ser aos olhos humanos, aos olhos dos homens, e o que de fato, o que realmente elas são aos olhos de Cristo. Vocês lembram que nós estudamos lá quais eram as 7 igrejas? A igreja de Efésio, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Para cada uma dessas 7 igrejas, Cristo mandou João escrever uma carta mostrando o que elas realmente eram aos olhos dele, né? O que elas tinham de bom e que elas tinham que ser corrigidas. Então, esses foram os capítulos 2 e 3 que nós estudamos. Nos capítulos 4 e 5, João nos apresenta quem? O Deus Criador, o Deus que está assentado no trono, e também nos apresenta quem? O Cordeiro, Cristo, o Redentor, né? E Cristo, ele é igualmente glorificado como Deus por todos os seres do universo, né? E aí a gente viu no finalzinho aí do 5, né, que Cristo, o Cordeiro, ele está com o livro, ele pega o livro da mão de Deus e agora está com o livro da história nas mãos. E ele é o único que tem a honra e o poder de desatar, de quebrar os selos, de abrir o livro e continuar a história. Então, o controle da história está nas mãos de Cristo, do Cordeiro, ok? E os capítulos que temos agora, certo? A partir do 6, eles vão apresentar quadros do sofrimento da igreja, ou seja, do nosso sofrimento, dos juízos de Deus, os juízos divinos, que vai vir sobre os nossos inimigos, e do triunfo final de Cristo, ok? Então vai ter sofrimento da igreja, perseguição da igreja, vai ter, tá? Vai ter o juízo de Deus sobre nossos inimigos, sobre aqueles que não creem em Deus, e vai ter também o triunfo final de Cristo, final da história. Então, esse tempo descreve o que? As dores de parto. E esse tempo está sujeito à revelação da ira de Deus, né? Contra a igreja, contra seus inimigos, aqueles que estão contra a igreja. Então, aqui os 7 selos, eles descrevem o quê? Movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira. Desde o quê? Desde a ascensão de Cristo, né? Depois que Cristo, já falei aqui, depois que Cristo foi crucificado, depois que Cristo ressuscitou, depois que Cristo passou mais de 40 dias com seus discípulos, ele regressou aos céus. Então, isso é a ascensão de Cristo. Então, a gente entende que esses 7 selos, eles vão descrevendo tudo o que acontece desde a ascensão de Cristo até a volta dele. Ok? Então, são visões de paz, de guerra, de fome, de morte, de perseguição à igreja e do juízo de Deus sobre os inimigos de Deus. Então, à medida que os selos são abertos no céu, efeitos muito grandes, efeitos tremendos acontecem aqui na Terra. Então, nós podemos definir que o céu comanda a Terra. Então, Jesus é quem vai abrir os selos.
É ele quem está encarregado da execução de tudo aquilo que está escrito no livro, de todo o programa do livro. Então, a história de toda a humanidade está nas mãos de Cristo. E nos primeiros 5 selos, nós vemos a ira de Deus misturada com graça. Mas a partir do 6º selo, há o quê? O derramamento da ira de Deus sem essa mistura de graça. E o dia do juízo também começa já a ser contado a partir do 6º selo. Então, Apocalipse, capítulo 6, se a gente for ler aí Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, esse capítulo 6 é um texto como se fosse paralelo desses outros evangelhos. Porque fala do quê? Fala de guerras, fala de fome, fala de perseguições, fala de abalos no mundo, né, terremotos, e fala também sobre a segunda vinda de Cristo. Beleza, pessoal? Então, nós aprendemos desse fato 4 verdades. Quais são essas 4 verdades? Primeiro delas, quem está sentado no trono é o Cordeiro, e o Cordeiro, quem está sentado no trono, que é Deus, e o Cordeiro, que é Cristo, são adorados por todo o universo. Tá? Então, primeiro fato, primeira verdade que a gente aprende aqui é essa, que Deus e Cristo é adorado por todo o universo. A história não está perdida, a história não está andando como como é que fala? Deixa-me levar, a vida leva eu, sem rumo. Não. A história não está à deriva. Deus reina. É Ele que reina e Ele que comanda. Ok? Segundo fato. Quem tem o livro tem o controle. Ok? Quem tem o livro na mão sabe a história e faz essa história se desenvolver, ser executada, tem o controle. E é ele quem abre os selos, ou seja, Cristo. E dele, Cristo, emana o quê? A ordem dos acontecimentos. Então, se é Cristo e dá ordem para os acontecimentos se iniciarem, para começar os acontecimentos, é ele quem governa, ok? Então, quem tem o livro tem o controle. Terceiro fato, ou terceira verdade aí. Os eventos do juízo não acontecem sem o seu conhecimento, sem a sua permissão ou controle. Tá? Então, tudo o que acontece de eventos aqui na Terra, sejam bons ou ruins, tem o conhecimento de Cristo, tem a permissão de Cristo. Então, tudo acontece porque Jesus conhece. Porque Jesus determina, porque Jesus permite e é Jesus que controla, ok? Então, até os inimigos estão debaixo da autoridade e do controle do Cordeiro. E quarta verdade, o quarto fato. Todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. Então, é lá do trono que sai a ordem para os cavaleiros do Apocalipse. Cavaleiros devem dar a largada para dentro da história. Então, tudo que a gente vai começar a estudar aqui, tudo que a gente vai começar a ver o que vai acontecer, é Cristo quem ordena. É Ele quem ordena o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto cavaleiro do Apocalipse a dar suas largadas. Né? Então, Apocalipse 6, do versículo 1 ao 8, né, fala aí sobre os 4 cavaleiros. E nós vamos ver agora o cavaleiro do cavalo branco. Né? Nós entendemos que esse cavaleiro do cavalo branco é uma figura de Cristo, do Cristo vencedor. Então, versículo 1, versículo 2 diz assim: Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: Venha. Vi, então, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ok? Então é bom nós frisarmos bem essas características do primeiro cavaleiro.
Ele era o cavaleiro do cavalo branco, tinha um arco, tinha coroa e saiu para vencer. Ok? Então vamos lá. Adolf Poole e Warren Earsby interpretaram o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo o anticristo, tá? Então aqui é para apresentar para vocês as diversas interpretações que existem, ok? Então, esses dois estudiosos, eles interpretaram que esse cavalo branco não era Cristo, era o anticristo. Então, o argumento é o qual? O argumento que eles utilizaram é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes, né? Por exemplo, duas mulheres, a mulher e a prostituta, duas cidades, Jerusalém Celeste e Babilônia, dois personagens sacrificados, Cordeiro e a besta. Então, de acordo, né, com esses argumentos aqui, esses dois estudiosos entendem que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Então, dessa maneira, o anticristo estava se contrapondo a Cristo, né? Entenderam assim. Então, dessa forma, o cavalo branco seria uma inocência encenada, né? É algo enganador, fingido, e uma luz falsa. O anticristo é um deslumbrador, ou seja, ele vem para enganar. O anticristo apresenta-se como um pacificador, ele terá estupendas vitórias. Ele vai ser aclamado como alguém invencível. Ele vai controlar o mundo inteiro. O senhorio do Cordeiro é quem impele o anticristo a deixar sua posição de reserva para que se manifeste. O diabo gosta de esconder-se. O lobo predador precisa ser despido da sua pele de ovelha. Ok? Então, essa é uma primeira interpretação de quem seria esse cavaleiro do cavalo branco, o anticristo. Tá? Agora, uma segunda posição. William Barclay interpretou o cavalo branco como as conquistas militares. Então, as grandes invasões militares do Império Romano, conquistando o mundo e depois dele outros impérios que se levantaram. Então, o cavalo branco era usado pelo rei vencedor e o arco, um símbolo do poderio militar. Uma conquista militar sempre traz tragédias. Então, nessa mesma linha de pensamento, Edward MacDowell diz que o cavalo branco representa todo indivíduo que se empenha em conquistar o mundo, tá? Então, nós temos aqui, né, outro tipo de interpretação do cavalo branco, representando como se fosse conquistas militares, né? Que traz tragédia, porque toda conquista militar você gera uma guerra e na guerra gera muitas mortes, geram tragédias. Bom, Simon Kistemaker e George Led interpretaram o cavalo branco como sendo a pregação do evangelho em dimensões universais. Então, mesmo em meio às terríveis perseguições, o evangelho tem sido pregado e será pregado vitoriosamente no mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Então, sem escolas, os cristãos confundiram os letrados rabinos. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiaram os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, foram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que fincaram a cruz acima da águia romana. Okay? Então, segundo, né, Simon Kistemaker e George Led, eles interpretam que o cavaleiro do cavalo branco seria a pregação do evangelho para o mundo inteiro. E aí temos, né, a interpretação de William Hendricks e Martin Lloyd Jones, que é a interpretação que a gente está usando, que a gente acha mais correta. Qual que é essa interpretação? Cavalo branco e o seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. Ok? Então, nós vimos aí que esse cavaleiro, o cavalo branco, pode ser interpretado como sendo o anticristo, como sendo períodos de guerras, como sendo o evangelho,
sendo pregado a todo mundo, ou como sendo o Cristo vencedor, tá? Então a gente acredita que o que mais, pela nossa interpretação, o que mais é verdadeiro é que esse cavaleiro do cavalo branco seja realmente a figura de Jesus Cristo. Então, a gente repara que sempre que Cristo aparece, Satanás se agita e assim as provas para os filhos de Deus vêm à tona, são iminentes, certo? Então a gente vê que primeiro é o cavalo branco, ou seja, Cristo aparecendo. E depois que Cristo aparece, vem os cavalos vermelho, preto e amarelo, que traz destruição. Então as palavras só podem aplicar-se a Cristo. Quais palavras que só aplicam a Cristo? Branco, coroa, saiu vencedor e para vencer. Então, você vê que cabelos brancos é usado para Cristo. Pedrinha branca, roupas brancas, nuvem branca, cavalo branco, trono branco, tudo usado para Cristo. O branco não pode ser usado nem para o diabo e nem para o anticristo. Arthur Bloomfield diz que o branco está sempre ligado à retidão. Sempre. Esse primeiro selo não traz nenhuma maldição, tá? Então a abertura do primeiro selo é onde dá ordem para o cavalo branco sair, ele não traz uma maldição. Esse texto está de acordo com o texto paralelo de Apocalipse 19. Então, quando nós chegarmos lá em Apocalipse 19, você vai ver que ele se relaciona com Apocalipse 6, tá? Onde a descrição de Jesus Cristo em sua gloriosa vinda é incontroversa. Ou seja, quando chegar no capítulo 19, ele vai falar sobre esse mesmo assunto e lá a gente vai ter a certeza que é Jesus vindo em sua glória. Então, esse texto está de acordo com o tema geral do livro de Apocalipse. Qual que é o tema geral do livro de Apocalipse? A vitória de Cristo, tá? Esse é o tema geral do livro de Apocalipse, a vitória de Cristo. Bom, então a ideia do Cristo vencedor é como um fio passando através de todo o livro, desde o princípio até o fim. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu, e foi-lhe dada uma coroa. A palavra grega é Stephanos. Então, sempre essa palavra é usada em relação a Cristo ou aos santos, e jamais foi usada na Bíblia com relação ao anticristo. A espada do cavaleiro do cavalo branco está de acordo com Mateus 10:34. Cristo vence com a palavra, vence com o evangelho. Subscrevemos essa posição. Então nós entendemos que essa posição, esse cavaleiro do cavalo branco, a posição mais correta é ele ser a figura de Cristo. Então entendemos que ela é a mais consistente com o ensino geral de toda a Bíblia, tá? Então, não quer dizer que eu tenho 100% de certeza para você que esse cavaleiro do cavalo branco é a figura de Cristo. Mas, de acordo com nosso entendimento, de acordo com o meu estudo, o que mais é consistente é que seja Cristo. Tá ok, pessoal? Então, primeiro selo, primeiro cavaleiro, cavaleiro do cavalo branco, a gente entende que é Cristo. E agora vamos falar aí do segundo selo, que está nos versículos 3 e 4. Cavalo vermelho é uma figura da perseguição religiosa e uma figura da guerra. Então, quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o dispensacionalista Russell Norman Chaplin crê que o cavalo vermelho é um símbolo da Terceira Guerra Mundial. Porém, o nosso entendimento é que esse cavaleiro do cavalo vermelho representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos, tá? Ao longo dos séculos que já se passaram.
William Hendricks diz que o cavalo vermelho se refere à perseguição religiosa contra os filhos de Deus mais que a guerra entre as nações. Então, enquanto Russell Norman interpreta que o cavalo vermelho é um sinal da Terceira Guerra Mundial, é um símbolo da Terceira Guerra Mundial, ou seja, quando esse cavaleiro, quando o segundo selo for aberto, quando o cavalo vermelho tiver a ordem, né? Isso vai representar a Terceira Guerra Mundial. Porém, né, nós interpretamos que o cavalo vermelho se refere ao quê? À perseguição religiosa contra os filhos de Deus, tá? E isso já tem acontecido de muitos séculos para cá. Então, o cavalo vermelho pertence à categoria de sinais mais diretamente relacionados com os crentes e sua perseguição pelo mundo. Ricardo Mascarenhas diz que ao todo foram 249 anos de perseguições intermitentes do Império Romano contra os cristãos, durante os quais, desses 249 anos, 129 anos foram de perseguição intensa e outros 120 anos de relativa paz, né? Então, se for pegar o número oficial de pessoas que morreram por causa da fé em Cristo Jesus, ou seja, os mártires, é bem preciso, a gente não consegue. Mas a gente calcula alguma coisa entre 100 mil e 200 mil cristãos que pagaram com suas vidas a fidelidade a Cristo, né? É um número muito expressivo. O futuro será um período de guerras e rumores de guerras, de conflitos e perseguição até a morte. Perseguição pelos judeus, perseguição pelos romanos, perseguição pela Inquisição, perseguição na pré-reforma, perseguição na pós-reforma, com a França e a Inglaterra. Ou seja, já houve muitas perseguições aos cristãos, né? Perseguição no nazismo, fascismo, comunismo e as perseguições atuais, que a cada dia se tornam mais fortes contra os cristãos, né? Então, o maior número de pessoas que morreram por causa da fé em Cristo, o maior número de mártires da história, foram mortos no século XX, ok? Foi o século XX, que é dos anos 1900 até 1999. E nós estamos agora no século XXI. Então, essa ideia da perseguição religiosa, ela é fortalecida pela abertura do quinto selo. Okay? Então, quando nós formos estudar o quinto selo, a gente vai ver que essa ideia do segundo selo ser a perseguição religiosa tem muito a ver. E ali são vistas o quê? No quinto selo, as almas dos mártires que tombaram, ou seja, que morreram pelo testemunho da verdade. Então, esse cavaleiro, cavalo vermelho, tinha uma grande espada. Essa espada, chamada Machaira, era o cutelo sacrificador. Então, Mark Lloyd Jones diz que a palavra grega aqui para espada contém a ideia de matança. Onde chega Cristo, chega também a perseguição aos que são de Cristo. A gente vê que quem aceita Cristo não vai viver uma vida regada somente a coisas pacíficas, regadas somente à alegria, regadas somente a flores, né? A gente sabe que os cristãos sofrem muita perseguição, ok? Então, aonde chega Cristo, chega a perseguição aos que são de Cristo. Se a gente for lá ler Mateus 5, versículos 10 e 11, Lucas 21, 12, Atos 4, 1, Atos 5, 17, a gente vai ver que realmente aqueles que serviam a Cristo foram perseguidos. Você conhece a história lá de Atos, de Estevão, né? A história de Paulo, a história de Policarpo, de Perpétua, de Felicidade, a Inquisição, a Noite de São Bartolomeu, as perseguições movidas pelo comunismo, nazismo e até o islamismo radical, né? Se você conhece todas essas histórias, pense nelas e você vai ver que os cristãos sempre foram perseguidos.
Então a paz foi tirada da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Então não há paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado, Cristo. E há perplexidade entre as nações. Então esse cavalo vermelho descreve um espírito de guerra. A guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel, ok? Então isso começou lá, na criação, em Gênesis. Os homens perdem a paz e buscam a paz pela guerra. As guerras são insanas porque os homens se matam em vez de se ajudarem. As guerras são fratricidas. As guerras estão aumentando em número e em barbárie. Então, as duas guerras mundiais que tiveram, as guerras tribais, as guerras étnicas, as guerras religiosas e de interesses econômicos também. Então, lá no fundo, todos são vítimas sacrificadas sobre o altar de Satanás. Com muita irracionalidade, né? Uma irracionalidade total, eles investem, né? Tudo que eles têm de dinheiro no armamento e desconhecem o caminho da paz. Quem não quer viver sob a cruz, viverá sob a espada. Então esse cavalo vermelho, ele é um agente do dragão vermelho, que é o assassino, Satanás, desde o princípio. Então a terra está bêbada de sangue e cambaleando pela guerra. Os homens se tornam loucos, feras bestiais, prontos a adorarem a besta e o dragão. Ok, pessoal? Então, nós entendemos que esse segundo selo, que é o cavaleiro do cavalo vermelho, é o que interpreta, né? É o que transparece para a gente ser o quê? A perseguição para os cristãos. A perseguição, a guerra e tudo isso mais, ok? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Nós demos início, então, aqui ao capítulo 6 do livro de Apocalipse. Nós vimos hoje aí os dois primeiros selos, que é o cavalo branco, né? Que nós interpretamos que é a figura de Cristo, e o cavaleiro do cavalo vermelho, que nós entendemos que é a época de guerra, a perseguição aos cristãos. Ok, pessoal? Então é isso, né? A aula que vem nós iremos continuar vendo a abertura dos outros selos, continuaremos estudando sobre os outros cavaleiros. Espero que você tenha gostado da aula, espero que tenha acrescentado algo para o seu entendimento, para a sua vida, tá? E peço que você compartilhe essa aula, né? Com outras pessoas, para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas, o ensinamento da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão inscrever-se, seja um inscrito do canal Gospeltech, ativa o sininho de notificações, ok? Não esquece de dar o like aí do gostei. Tudo isso para a plataforma, né, do YouTube poder ajudar também a divulgar esse vídeo para outras pessoas, tá bom, pessoal? Vamos estar orando para encerrar? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esses minutos na tua presença, por esses minutos na tua palavra. Obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado por tudo que o Senhor tem trazido à nossa mente, ao nosso coração. Nós sabemos, Senhor, que este livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro simbólico, cheio de símbolos, é um livro de difícil interpretação, mas que o Senhor possa nos dar a cada aula sabedoria, discernimento, unção do seu Santo Espírito, para que nós possamos trazer aqui, Senhor, a tua mensagem como deve ser ensinada, ó Deus. Pai, continua, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Continua nos sustentando com tuas mãos, Senhor. Continua nos livrando, Pai, de todo mal, ó Deus. E que a cada dia, Senhor, das nossas vidas, o Senhor venha iluminar nossos caminhos, ó Pai. Iluminar com tua palavra, Senhor. Iluminar, Senhor, nossos caminhos, Senhor, com o teu Santo Espírito. Dar direção, ó Deus. Nos livrar sempre de todo mal, ó Pai. Ter uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Obrigado. Um grande beijo para todos vocês.
e até a semana que vem, se assim Deus permitir. Bye, bye.